Boa, vamos lá, estamos retomando aqui nossa transmissão do Novo Varejo Podcast, a primeira participação do Novo Varejo no RPS Summit, no nosso evento. Vou ter agora a oportunidade e a honra de conversar com um cara que eu gosto muito, um cara que a gente convive muito aí no dia a dia, a gente sempre está se falando. A nossa operação ela tem muita sinergia, né? A operação da FFC, eu vou deixar ele explicar um pouco mais com a da RPE. Então, Pedrão, obrigado por aceitar esse papo aqui conosco. Espero que seja produtivo. E eu queria começar pedindo para você se apresentar, falar um pouco da FFC, da MDS, como vocês atuam e o que você tem achado aqui, toda a sinergia da FFC com a RPE. Maravilha. Bom, primeiro, obrigado, Pedro, pelo convite. Para a gente é um prazer estar de novo aqui participando desse evento junto com vocês, uma parceria já de longa data. E como você falou, com muita sinergia. Então, né, tem muita complementariedade aqui. Então, para a gente, de novo, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou Pedro Gutenberg, sou General Manager da FFC. A FFC é uma consultoria que nasceu há 17 anos atrás com um propósito muito claro de ajudar o varejo a desenvolver programas de serviço financeiro e, com isso, entregando mais competitividade para o varejo. Isso, na prática, acontece de várias formas diferentes, né? Então, o conceito de serviço financeiro para a gente nasceu com seguro massificado, seguros e serviços massificados. Ele ampliou o escopo ao longo dos anos para crédito e meio de pagamento. Esse fato é que o foco principal segue sendo seguro massificado. De que forma que essa proposta de valor se torna algo real? Ele começa por uma fase de investigação e entendimento. Então, a partir do momento que a gente tem uma nova parceria, a gente mergulha naquele projeto para entender, com base em dados, qual o contexto em que aquele varejo está inserido, quem é o cliente dele, o que ele consome, quanto ele paga, através de que meio de pagamento ele paga, características, inclusive demográficas. Então, com base no processamento desses dados, a gente define o que a gente chama de pré-projeto. E basicamente é desenvolver o produto ideal para aquela estrutura, matriz de oferta em que aquele produto vai estar inserido, ou seja, em que ponto da interação do cliente com o varejo cada produto deveria ser incluído, e projeção financeira, né, de quanto aquele negócio tem potencial de gerar. Passando depois por negociação e implementação operacional, começa a fase talvez mais sensível dessa relação, que é efetivamente ajudar o varejo a vender, ou seja, se apropriar do máximo de potencial que ele tem naquele determinado projeto. Então, passados aí, vou chegar já nos 17 anos, passados 16 anos é o que a gente fez, a gente acaba atuando muito fortemente no varejo, administradoras de crédito, meios de pagamento. O fato é que toda e qualquer empresa que tem uma base de clientes grande bastante apta para receber oferta de serviço é um cliente potencial, né? Um canal potencial para distribuir serviço. Há um ano, nós somos adquiridos pela MDS. A MDS pertence a um dos maiores grupos corretores de seguro e resseguro do mundo. No Brasil é líder em saúde, benefício. Com a nossa chegada, inclusive, eles se tornaram líderes na distribuição de seguro massificado no varejo. Então, para a gente, na verdade, foi um movimento muito importante, porque a partir daquele ponto a gente passou a ter acesso a capacidades que a gente não tinha, né, com um foco muito restrito e voltado para seguro pessoa física no varejo. A gente passa a ter acesso a soluções, muitas vezes corporativas, que também acabam atendendo o varejo. E, do outro lado, a MDS passa a ter uma escala e capilaridade muito maior, o que fez com que eles também criassem mais musculatura em tudo que toca distribuição de seguro massificado no varejo. Né? Legal. Falar de seguros para mim sempre é muito nostálgico e muito importante, porque eu comecei minha carreira em seguros. E dentro ali da nossa primeira experiência que eu tive profissional, eu trabalhei um pouco com a parte de massificados, então eu vejo o trabalho de vocês, assim, de maneira muito carinhosa, particularmente, e também vejo o como vocês fazem isso muito bem feito para o varejo, né? A gente tem muito cliente em comum, vocês atendem muitos varejistas que nós não trabalhamos, mas é sempre unânime como a FFC é importante estrategicamente para esses varejistas. Hoje vocês estão atendendo quantas operações, pessoal? Mais de 40 operações, mais de 40 parcerias, mais de 90 projetos nessas parcerias. Né? O que a gente chama de projetos são produtos. Legal. E isso acaba variando muito de acordo com a estrutura de cada varejo. Né? No final, a gente tem muita operação, por exemplo, de supermercado, em que a gente tem uma
oportunidade de interagir com o cliente muito mais restrita, por exemplo, do que no varejo de moda. Isso influencia diretamente na quantidade de produtos que você pode operar em... A distribuição desse tipo de serviço no varejo, ela casa literalmente com uma luva, né? Por isso que acho que é tão relevante. Tem um ponto, acho que o pessoal que está acompanhando aí, provavelmente a maioria, se não todos, possui uma operação de crédito próprio, né? Seja cartão, seja crediário, o que seja. Mas talvez a segunda ou a terceira maior alavanca financeira para esse negócio passa diretamente pelo serviço que vocês apoiam, né? A parte de seguros. O que é que você tem enxergado como desafio para quem não ainda atua, não só com crédito, mas também com a atuação da FFC ou com o perfil que vocês já têm auxiliando e fomentando a venda e distribuição de serviços financeiros, de serviços seguradores, né, serviços de seguradoras dentro dos serviços financeiros? Tá, a verdade, assim, acho que tudo acaba passando muito pelo foco e pelas agendas de cada empresa. Fato é que o varejo, como um todo, possui um ativo muito forte, que é não só o canal de distribuição, mas a relação que ele tem estabelecida com o cliente dele. Se você está assistindo aí e você tem essa base na mão e você não está fazendo nada com ela, cara, você tem um diamante na mão. Tem que ser. Sem dúvida. E acho que vale também contextualizar um pouco como que a gente chegou nesse contexto hoje, né? Fato é que ao longo dos anos, os bancos, que sempre foram uma fonte primária de acesso a serviço, de certa forma eles foram tirando os clientes de dentro da agência, né? Cliente dentro da agência, no final do dia, é custo do banco, passando todo o trabalho para que esse cliente passasse a desempenhar clientes dos bancos. Um outro fenômeno é a democratização que os bancos digitais trouxeram ao consumidor emergente. Então, eventualmente, um consumidor que pode não ter crédito, ele passa a ter capacidade de transacionar. Isso é um ponto muito importante no meio dessa equação. E talvez mais básico, e mais até uma situação estrutural desse negócio, é o fato de que o consumidor emergente, que na grande maioria das vezes é o cliente que a gente lida nesse tipo de operação, ele está fora do radar de entidades financeiras que distribuem serviços. Por uma razão muito simples: custo, desafio de escala. Quando a gente está falando aqui de seguros massificados, são seguros que, na grande maioria dos casos, são seguros de ticket médio muito baixo, que inviabilizam uma estrutura de distribuição individual. A combinação desses três fatores gera uma oportunidade brutal para o varejo. De novo, pela relação que ele já tem estabelecida com aquele cliente, pelo acesso a dados históricos de comportamento de compra e comportamento de pagamento que ele tem daquele cliente. Óbvio que isso aqui é a primeira parte, né? Você tem esse potencial aberto e que você pode eventualmente começar a trabalhar. Tem alguns viabilizadores que fazem com que essa operação possa funcionar e perdurar e perpetuar no tempo, né? Então, a primeira coisa, o produto tem que ser simples. Isso é uma das coisas, um dos grandes aprendizados que a gente adquiriu ao longo de todos esses anos. De maneira que quem está vendendo também não precise gastar muita energia explicando, né? Sem dúvida. Quanto menos techniquez nessa estrutura de distribuição, melhor. Segunda coisa esse produto tem que estar inserido numa matriz de oferta clara e lógica. Então, eu tenho que ter um entendimento muito claro dos pontos de interação que eu tenho com o meu cliente para desenvolver um produto que tenha afinidade com aquele momento daquele cliente. Tem que gerar valor percebido. Então, no final do dia, a gente tem que resolver algum problema daquele cliente, seja numa estrutura de um produto transacional, seja num produto que não tem a ver com algo que ele está adquirindo. E, obviamente, tem que ser rentável para o varejo. É isso. Pedrão, eu vou fazer uma outra pergunta, mas só fazendo um comentário, né? Quando a gente fala de base de dados que o varejo tem, né? O ponto de contato físico com o cliente, esse é o principal ativo. Se a gente olhar até dado, né? Porque esses são números abertos, a quantidade de bancos digitais ou iniciativas de bancos digitais que surgiram nesses últimos 5 anos e que não tem percentual 10, 15, 20% de acesso à base de dados que a maior parte dos varejistas no Brasil tem, é impressionante. Então, por isso que eu concordo com tudo que você está falando e eu bato muito nessa tecla. O varejo, ele tem o principal ativo do mercado, que é o contato com o cliente, e ele tem que explorar isso, mais do que só fazer com que o cliente compre ou volte a comprar.
né? Qualquer régua de CRM, qualquer esteira de crédito, qualquer venda de serviços. Então a gente tenta trabalhar muito a nível de tecnologia, de boas parcerias, para que isso seja muito mais fácil, muito mais tangível para o varejista. E eu queria fazer uma pergunta, Pedrão, sobre o índice. Vocês criaram um índice ITCV-CEV, isso? É mais ou menos isso. Na Então, verdade, assim, fala dele aí pra gente, que eu recebo lá no e-mail e eu acho super interessante. eu só queria não perder um ponto do último Claro. comentário, que passa um pouco pelos desafios, né? Uma das grandes barreiras, ou talvez desafios que a gente encontra nessa distribuição ainda nos canais físicos, talvez passe por dois grandes pontos. O primeiro é ainda um baixo nível de inovação desse mercado. Então a gente trabalha ainda, a estrutura de distribuição de seguro massificado ainda está suportada por produtos comoditizados, transacionais, protegendo crédito, protegendo o produto, protegendo até o meio de pagamento, ou não transacionais, no caso de produtos residenciais, ou produtos que não têm relação com o produto que ele está adquirindo. Talvez um baixo nível de inovação seja ainda um desafio para você conseguir expandir e até melhorar no nível de consciência e senso de urgência do varejo, de começar a fomentar cada vez mais esse tipo de operação. O segundo ponto passa diretamente pelo que você falou, que é como eu consigo tratar esse dado de uma forma eficiente e que me habilite a acessar esse cliente em outros canais. Exatamente pelo fato de que hoje o canal físico ele é limitado. Sim. Você tem até um determinado pontos de interação para ter com o cliente. Então, o desenvolvimento de canais remotos e digitais para desenvolver ofertas direcionadas ainda é um gargalo nesse negócio. Mas agora voltando para o índice. Então vamos ficar só um pouquinho nele aqui rápido. Nesse desafio que você falou anterior, o teu pensamento, a tua afirmação é no sentido de como o cliente faz a adesão do seguro ali na loja, porque hoje basicamente a gente até tem a assinatura digital lá no tablet, mas basicamente o cliente ele ainda tem que dar uma concordância via assinatura. Então o que você está falando é que se houvesse outras formas de venda, outros canais de venda, ou até de acordo por parte do cliente da adesão daquele produto com uma biometria, por exemplo, é nesse aspecto que você fala? Ele vai um pouco além. Hoje, grande parte do mercado, quando a gente fala em distribuição de seguro massificado, ela é dependente de talvez 3 ou 4 grandes produtos, que é o prestamista, protegendo o financiamento do cliente, é o seguro do cartão, que ele está adquirindo na loja, é a garantia estendida, por exemplo, cobrindo a geladeira que ele está comprando, eventualmente financiada, e o seguro celular. Sim. Esses são os grandes produtos que são distribuídos hoje no canal físico. O meu ponto passa por um tratamento ou uma urgência de se tratar dados históricos que você tem daquele cliente para se desenvolver modelos preditivos de oferta de outras soluções para aquele cliente, sem necessariamente depender dele passar pela loja. Entendi teu ponto. Eu entendi teu ponto. Isso, na verdade, é uma urgência para o varejo, ainda mais num contexto em que os canais digitais vêm ganhando cada vez maior participação nas transações. A conversão de seguro massificado hoje no canal digital é infinitamente menor do que a conversão na loja física. Cadastro de novos clientes também segue a mesma coisa. Aí, Fidelis, desafio para a gente ver o que é que a gente faz para resolver isso. Mas é isso, Pedro. Então, se você quiser falar do índice, Vamos lá. E antes eu quero explicar o CEV, né? O CEV é Centro de Excelência em Varejo. Ele é um centro de estudos que está inserido dentro da Fundação Getúlio Vargas, que tem como propósito, basicamente, fomentar o desenvolvimento do varejo. Dentro da estrutura do CEV existe o professor Ricardo Meirelles, professor de economia, que desenvolve um estudo econométrico, em divulgação trimestral, que basicamente trata de processar dados econômicos para se projetar perspectivas de tendência de consumo no varejo. Então, a nossa iniciativa dentro da FFC-MDS, a gente passou a apoiar o desenvolvimento desse estudo junto com ele, que basicamente traz um pouco de perspectiva no curto e médio prazo para o que vai acontecer no varejo, numa análise realmente econométrica, setorizada. E como faz para ter acesso a esse estudo? Esse estudo ele tem divulgação trimestral, ele é divulgado para todos os nossos clientes e parceiros, nessa frequência. E a gente agora está começando a trabalhar em estruturas diferentes de divulgação, em que a gente vai fazer um processo de divulgação antecipada para os nossos parceiros, com encontros com o professor Ricardo Meirelles, fazendo todo esse trabalho e todo esse desenvolvimento, né? Eu acho que vale aqui um comentário, inclusive com base no último estudo. A gente espera alguma turbulência nos próximos meses. O nível de incerteza é muito alto, né? E a gente está ouvindo isso aqui no evento. Sim. A verdade existe uma situação
estrutural, que é esse descompasso entre política fiscal e monetária. Um gasto público, de certa forma, descontrolado, muito voltado à injeção de dinheiro na economia para se desenvolver atividade, o que, no final do dia, desacelera ou tira um pouco o efeito da política monetária restritiva. Sim. Então, você tem alguns efeitos colaterais aqui. O primeiro ponto é, uma taxa de juros a 15, você não consegue trazer a inflação para dentro da meta, porque você tem dinheiro sendo injetado, do outro lado, incentivando a atividade. Por outro lado, endividamento público não cai, principalmente pelos títulos vinculados à Selic. A Selic é 15, você tem um problema. E no final do dia, talvez pior, e aí o que toca mais diretamente os nossos clientes, que é o efeito que isso tem nos balanços, nos resultados. Porque no final, qualquer margem operacional que é gerado com operação, ela vai numa proporção enorme para pagar a despesa financeira. Sim. Então isso aqui desacelera investimentos, isso aqui desacelera a tomada de crédito. E no final do dia, obviamente, acaba impactando o caixa que sobra para as empresas. Né? É um efeito cascata que é complicado de a gente não tocar nesse tema, né? Ou tocar de formas mais brandas, mas é um fato de que esse descompasso econômico ele afeta a indústria como um todo e nós fazemos parte de uma indústria específica que talvez seja a indústria que acaba mais sofrendo que a indústria varejista, né? O varejo é o consumo, então qualquer movimento econômico voltado à Selic, voltado à inflação, o primeiro reflexo é no consumo, no varejo. Bom, mas Pedrão, muito obrigado pela conversa. Reforço aqui a nossa parceria com a FFC de longa data, de longas datas, de muitos projetos em comum. Eu convido quem não conhece ainda a FFC e ao Pedro a realmente tomar um café e trocar uma ideia, porque eu acho que tem muito a ganhar. Eu particularmente já vi efeitos muito positivos da atuação da FFC, inclusive em varejistas que não são nossos clientes. Então os feedbacks sempre são muito positivos. O time FFC é um time extremamente competente. Então não estou falando só porque estamos no podcast, é realmente a minha sensação, o que eu escuto, o que eu vejo ali no dia a dia. Eu espero que você tenha gostado, espero que você aproveite o evento. Tem muita coisa boa ainda acontecendo. É isso. Ótimo, maravilha, Pedro. Obrigado de novo pelo convite. De novo, para a gente é um prazer estar aqui, é um prazer fazer parte desse ecossistema voltado para o varejo e conter com a gente. Bom, é isso. Valeu, pessoal. Valeu, Continuem obrigado. acompanhando aí, vão vir outras palestras. O Thiago tá voltando aí, porque eu acredito que ele tenha mais umas 2 ou 3 conversas aqui durante o dia. E nas redes sociais a gente tá divulgando bastante aí sobre o evento. Espero que quem tá em casa possa aproveitar. Valeu. Valeu, obrigado.